Então vamos começar. Então vamos começar. Bom, eu vou começar agradecendo, dando boa noite para quem está aqui acompanhando a gente. Fico muito feliz. Essa é só a primeira de muitas lives que a gente vai fazer daqui para frente com a plataforma Bela e Materna, onde a gente vai falar sobre a saúde da mulher como um todo, sobre a gestação, parto, pós-parto, maternidade. E nesse mês das mães é exatamente isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer assuntos sobre a maternidade como um todo, mas a gente quer trazer algumas ideias um pouco diferentes do que o pessoal fala de modo geral, tá? Então, assim, hoje eu chamei para me acompanhar aqui a doutora Carla Iaconelli, uma super parceira, a gente trabalha Olá. junto, a gente atende mãezinhas juntas, ela é ginecologista e obstetra, desde 2008 ela atua também na área de medicina reprodutiva, priorizando o diagnóstico de tratamento de infertilidade. É uma profissional excepcional, que a gente acompanha, eu acompanho de perto e tem feito trabalhos assim fenomenais. E eu convidei ela para a gente falar um pouco sobre a gestação tardia. E por que que eu me interessei em trazer esse assunto especificamente? Porque é algo que a gente tem visto acontecer com muita frequência. As mulheres nos dias de hoje engravidando cada vez mais tarde. A gente vai discutir por quê de alguns motivos. E eu acho interessante porque quando eu, por exemplo, sou mãe, tenho 2 filhos, hoje eu tenho 43 anos, mas eu tive o meu primeiro filho aos 24. E é interessante que quando eu falo que eu tive meu primeiro filho aos 24, as pessoas falam, nossa, como você teve bebê nova. Porque realmente o padrão atual parece que mudou muito, né? Se fosse isso na época dos meus pais, dos meus avós, 24 anos, muitas vezes eu era até uma mãe já mais velha. Minha mãe mesmo me teve com 19, né? Casada, tudo me teve com 19. Então, quando eu falo que eu tive filhos com 24, todo mundo assusta, né? Fala, nossa, você teve nova. Mas é isso que eu queria. É por esse motivo que a gente veio falar um pouco disso hoje, sobre a gestação tardia. Então, eu queria perguntar primeiro para a doutora Carla Iaconelli. Doutora, quem é a gestante tardia de hoje? Por quê? Qual que é a definição de gestante tardia? Simone, obrigada. Estou adorando estar aqui, falar sobre um tema que eu amo e que nós, hoje, temos que falar muito sobre ele. Porque quando a gente estuda, frequenta as aulas da faculdade, a gente estuda obstetrícia e aí a gente se depara com algumas definições, né? Então, tem a gestação na adolescência e a gestação tardia. A gestação tardia nos livros, se a gente for estudar lá, vai estar que uma gestante idosa, alguns livros colocam essa palavra, são as gestantes com mais de Sim, sim. 35 anos. Hoje em dia, pensar 35 anos e associar a palavra gestante idosa, gestação tardia, é um absurdo. Mas acontece que nós viemos de uma evolução de milhões e milhões de anos. Então, se a gente pensar que há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, a vida da mulher era completamente diferente, a gente começa a entender algumas coisas. Então, a gestação tardia, ela é associada ao aumento de complicações da gravidez, e é por isso que acaba tendo esse destaque, né, nos estudos, e por isso que a gente dá tanta atenção a uma gestante com mais de 35 anos. Mas hoje a gente pensa assim, sim, mas é tardia para quem? Porque para a mulher que está vivendo a vida dela, que está estudando, que está em busca de construir uma família, construir uma família com alguém que ela escolheu, superar alguns traumas que ela tem na vida, conseguir uma estabilidade financeira, resolver problemas familiares, um milhão de coisas, talvez assim, tarde para quem, né? Mas a gente tem que prestar atenção e cada gestante é uma gestante única.
Então, uma gestação na adolescência é uma gestação única, que também tem suas peculiaridades. A gestação de uma mulher entre 20 e 30 anos é a gestação que teria a menor probabilidade de problemas, de riscos, mas não livre disso. Você precisa ver a mulher, a gestante, como uma pessoa individual, né? E a gestante com mais de 35, mais de 40, eu já fiz pré-natal, já fiz parto de paciente com 47, né, anos, e cada gestação é uma gestação, e a gente tem que estar atento, assim, estudar muito, saber as patologias obstétricas, por que que elas se desenvolvem, quem tem mais risco e como acompanhar. E você acha que essas mulheres, elas têm buscado cada vez a gestação mais tarde por qual motivo, né? O que você vê dentro do consultório como mais comum do motivo delas estarem, né, adiando essa gestação? Você já até falou um pouco, né, essa questão do trabalho e tudo mais, mas além do trabalho, eu não sei, o que eu percebo às vezes, será que as mulheres estão casando também mais tarde, estão tendo relacionamentos mais tarde? Não sei se também o mundo mudou e falta de rede de apoio. O que é que você tem visto mais dentro do consultório? Eu tenho observado muitas coisas, né, Simone? Eu observo que hoje a mulher, quando ela está na sua formação no colégio, e ela imagina como será a vida dela, ela não imagina, enfim, ela imagina que ela pode vir a ser mãe, ter filhos, mas assim como o homem, ela tem aspirações profissionais e de terminar um curso e fazer uma pós-graduação. A mulher hoje, ela tem um leque bem maior de opções do que ela tinha antes. Então, antes, o leque era menorzinho. Então, era assim, ou você arruma um marido, casa, e vai cuidar do seu lar, da sua casa, ser responsável por isso, que é um papel muito bacana. E, assim, eu acho que está certo também escolher ser dona de casa e cuidar do lar, é certo também, mas hoje o leque é maior. Então, ela começa a ter opções. E antes de escolher o que ela quer fazer, ela testa. Ela testa uma faculdade, vê se dá certo, um trabalho, ela testa um parceiro, vê se esse parceiro vai combinar com a família que ela imagina que ela quer ter. Ela precisa superar alguns traumas, ela precisa resolver problemas familiares, às vezes com os pais, com os irmãos. São tantas coisas, Simone, mas eu acho que assim, e olhando também onde ela pode chegar, ela tem inspirações em mulheres mais velhas que têm filhos. Então, muitas mulheres bem-sucedidas, famosas, estão tendo filho depois dos 40. Claro que não é tão fácil. Claro que a fecundidade diminui. Claro que é isso que é a nossa live. O risco é maior. Mas ela vê que ela pode ser, né? E ela pode escolher. Não, mas acontece que assim, não é uma jornada individual, né? Que está aumentando o número de mulheres que opta por essa jornada. Sim, eu até uma das coisas que eu quis trazer esse assunto foi porque nesse fim de semana eu tive um parto, né? E eu estava com uma profissional, com uma obstetra, onde ela é especialista em gestação de risco, e ela comentou que as UTIs das maternidades estão ficando muito cheias de gestantes de diversas patologias. E eu acho que foi isso que mexeu um pouco comigo, assim, no sentido da gente, até a gente conversar e entender quais são esses riscos, essas consequências mesmo de uma gestação tardia, e para a gente até falar para essa mulher que realmente quer correr atrás da sua profissão, quer se sentir estável antes mesmo de pensar numa gestação, para a gente poder orientar melhor essa mulher, o que ela precisa, parada fisicamente, não só psicologicamente,
né, mas fisicamente para isso. Mas hoje, por exemplo, se uma mulher que engravida acima dos 35, acima dos 40 anos, quais seriam as principais consequências físicas para ela? A gente vai falar também um pouco sobre o preparo para ela para isso, mas assim, o físico, o que a gente vai ter que tomar muito cuidado, vai ter que ficar muito de olho nessa mulher para que realmente não seja uma gestação de alto risco e que tenha consequências mais sérias. Então, Simone, a gente sempre tem que lembrar que a gravidez começa no ovário e que a gente nasce já com o nosso ovário. Eu vou falar depois sobre os cuidados, mas assim, os cuidados começam no útero da nossa mãe, que é ali que o nosso ovário vai se formar, né? Mas, enfim, e a gente vai falar sobre isso depois, mas no momento que ela está gestante, com mais de 35 anos, a gente tem que prestar atenção nos sinais das complicações obstétricas desde o início da gravidez. Por quê? Essa paciente, quanto maior a idade da mulher, maior o risco de aborto espontâneo. E isso é por um aumento do risco de problemas com o óvulo e com a placentação, com a implantação desse embrião. Então, desde o início, é uma gestação que deve ser observada mais de perto. Fazer ultrassons, às vezes falam, não, faz o primeiro ultrassom só lá com 9, 10 semanas. Não, se você está com mais de 35 semanas, eu oriento que faça som com 5 semanas, depois com 6 semanas, depois acompanhar bem de perto esse início, porque caso necessite de um repouso, de alguma suplementação de progesterona, claro que tem abortamentos espontâneos que são inevitáveis, que não importa o que você faça, você pode ficar deitada de repouso, se for para acontecer, vai acontecer, mas a gente tem que fazer um acompanhamento mais de perto, né? A gente precisa estar sempre em dia com os exames, tomar cuidado com a insulina, com a resistência à insulina, que pode começar a acontecer a partir de 25 semanas, 26 semanas, pode estar relacionado ao aumento de peso, então essa gestante vai ter que ter uma orientação nutricional desde o início, desde antes de engravidar. Essa gestante vai ter que controlar muito bem a pressão arterial, ultrassom com Doppler para avaliar como que está sendo a irrigação desse útero, se o sangue está chegando no útero bem, como é que está a placenta, como é que está o sangue que vem da placenta para o bebê, que a gente avalia no cordão umbilical, e como está a circulação do bebê como um todo, que a gente avalia no ultrassom com Doppler, da artéria cerebral do bebê. Então, são várias etapas da gestação e vários exames específicos para cada etapa. E essas gestantes, assim como todas, na verdade, assim, a gente só tem que ficar mais esperto, mas toda gestação tem suas fases importantes, né? Mas, principalmente, a partir de 28 semanas, a gente tem que observar muito o crescimento, a partir de 24, o crescimento fetal. Se essa placenta está sendo suficientemente boa para esse bebê ganhar peso, porque uma das complicações são o baixo peso, né, do bebê, o parto prematuro, pressão alta, né, que são a síndrome hipertensiva da gravidez, diabetes gestacional, e com o aumento da idade, o aumento do risco de aborto espontâneo também. E uma curiosidade, até uma curiosidade minha aqui, que eu nem coloquei, mas qual a chance de uma mulher, assim, por exemplo, numa mulher entre os seus 20 e 30 anos, ela deve ter uma probabilidade de gravidez, né, uma porcentagem de gravidez
maior do que acima dos 30, 35 anos. Como que vai evoluindo isso? Conforme ela vai ficando mais velha, a gente falando de gravidez espontânea, como que vai caindo essa possibilidade? É de pessoas para pessoas? Existe mais ou menos um índice para isso? Existem os números gerais, né, da população. Então, uma mulher com Sim. 20 a 30 anos, ela vai ter uma chance de gravidez por mês natural em torno de 20%, 25%. Já uma mulher de 40 anos cai para 5%. Então, cai bastante, né? Cai bem. Nossa! E o risco de aborto também aumenta, porque o ser humano ele tem uma reprodução diferente, é uma reprodução difícil de acontecer. A gente descobriu isso nos tratamentos de fertilização in vitro, porque a gente começou a fazer biópsia dos embriões e saber como são os embriões humanos. E a gente descobriu que metade dos embriões tem alguma alteração genética. Pelo menos metade. E que esse índice Nossa! sobe para 90% dos embriões com alteração genética em mulheres, né, com mais de 40 anos, até 80%. Mas isso são números gerais. A gente não pode pegar um número e jogar e falar assim, você Sim. tem 40 anos, 90% dos embriões não tem. Não, isso são números gerais. O que a gente avalia individualmente é uma coisa chamada reserva ovariana. Então, aqui que a gente sabe que a mulher que tem uma reserva ovariana melhor, ela tem uma melhor taxa de gravidez, porque ela tem mais óvulos para selecionar, né? Então, a gente, nos tratamentos de FIV, avalia isso individualmente, a reserva ovariana, que seria assim, quantos óvulos você tem na sua poupança, né, ainda? Não sabemos ainda se a mulher ela gasta os melhores óvulos antes, e aí os que seriam de pior qualidade ficariam para depois, ou se eles realmente sofrem o envelhecimento junto com a mulher. Eu acredito que seja as duas coisas. Eu acho que acontece o envelhecimento do óvulo e do ovário, porque o óvulo ele não está lá sozinho. Ele não pula do ovário sozinho, ele depende de um sistema, ele depende de um folículo que cresce e ovula. Então, esse folículo também tem que funcionar bem. E para ele funcionar bem, ele precisa produzir hormônios. E esses hormônios, eles são produzidos nas células, que têm que estar cuidadas. E essa é a resposta daquela outra pergunta que você fez. Como a gente pode se prevenir, né? Eu quero ter filho, mas eu não sei quando, ou eu nem sei se eu quero ter filho, eu acho que eu quero, acho que eu não quero, um dia eu quero, outro dia eu não quero, não sei. Primeiro de tudo é cuidar bem da saúde, né? Se alimentar bem. E se alimentar bem é ter uma dieta balanceada com todos os nutrientes. Vários estudos foram realizados em relação a qual seria a melhor dieta para a fertilidade. Aí chegou-se à conclusão que a melhor dieta para a fertilidade é a dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea, ela Nossa, que interessante! é uma dieta que ela tem como base grãos, muitos vegetais variados, peixe, frango, carne vermelha, assim, é uma dieta muito variada. Também evitar agrotóxicos, então, se puder, se puder comer o máximo de alimentos orgânicos, melhor. Evitar o uso de plástico para preparar alimento. Por exemplo, tomar cafezinho naquele copinho de plástico. Por quê? Os agrotóxicos, o plástico, ele libera o BPA. Escolher muito bem. É verdade, gente, é chato, mas isso pode prejudicar Meu Deus! ao longo dos anos, né? Pode não ser bom para o seu ovário.
evitar corantes, se alimentar bem mesmo, evitar cigarro. Cigarro é veneno para o ovário, veneno. Pode tirar 5 anos da sua vida fértil. Beber bastante água, fazer atividade física. Meu Deus. Isso é a prevenção. Ah, tá, mas eu faço tudo isso, Nossa. né? Tá tudo certo. Mas realmente eu ainda não decidi. Gente, se puder congelar óvulo, congela também. Congelem óvulos. Porque é melhor você. Se você não conseguir engravidar naturalmente, é melhor você congelar e usar os seus óvulos de quando você era mais jovem. E aí é uma outra live que a gente pode fazer, que é sobre congelamento de óvulos. Quando fazer, quando é bom. Essa é uma outra live aí que a gente pode combinar. Não, que assim, cada dia mais, né, estão tendo novos tratamentos. Eu estava até conversando com uma amiga que comentou comigo que ela estava com uma amiga de 50 anos que decidiu fazer a fertilização agora, né? Decidiu ficar grávida. E daí a gente estava até discutindo isso, né? Por que ela não decidiu isso há 20 anos atrás? E realmente, se a gente for pensar de 20 anos para cá, quanta coisa deve ter mudado, né? Quanta coisa nova deve ter chegado, e eu acho que diariamente, né, devem ter novidades. Então, eu acho que a gente, nossa, falar sobre os tratamentos, sobre como fazer tudo isso, tem muita coisa. Agora, uma outra curiosidade, né? A gente está falando assim da gestação tardia para a mulher, essa questão do envelhecimento do óvulo. E a curiosidade que eu acho que muita gente não sabe, a grande diferença é da parte masculina, né? O espermatozoide ele não envelhece de forma, né? Ele não funciona dessa mesma forma que a saúde da mulher, com os óvulos da mulher. Fala um pouquinho para mim, como que funciona? Qual que é a grande diferença do homem e da mulher nessa questão da fertilidade? Olha só, se por um lado a gente já nasce com todos os nossos óvulos, e aí a gente começa a dispor deles, né? Depois que a gente tem o primeiro ciclo menstrual, primeira ovulação, os homens começam a produzir também na puberdade os espermatozoides e começam a ejacular, mas a produção deles é mais constante, porque o homem ele tem um sistema diferente da mulher. A mulher foi programada para ser, durante a fase fértil, a vida fértil, a ser uma mulher em constante ciclo. Então, a gente está sempre ciclando e os nossos hormônios sempre variando. E a gente tem um período fértil ali de 4, 5 dias no período ovulatório, né? Então, a gente conta 2, 3 dias antes, 2, 3 dias depois, e aí o nosso período fértil. Os homens, todo dia, estão férteis. Eles podem fertilizar um óvulo. E o nosso óvulo só pode ser fertilizado nesse período. Acontece que os homens também envelhecem e as células que produzem espermatozoide, se o homem não cuidar da saúde dele, também vão ser prejudicadas. Então, assim, é um mito que o homem não tem a sua produção de gameta, né? Gameta é o espermatozoide, prejudicada pela idade. Tem sim. Tem estudos que mostram que homens a partir dos 45 anos começam a aumentar o risco de autismo, esquizofrenia, estão relacionados à idade paterna. Então, é um mito isso, que o homem não envelhece com 80 anos, está super fértil, podendo engravidar geral. Então, isso é um mito. Outra coisa, os homens também sofrem com isso que eu falei do ambiente. Então, a concentração de espermatozoides média dos homens caiu muito nos últimos anos. Nos últimos 50 anos, caiu demais. Então, a qualidade seminal dos homens também é prejudicada por esse meio ambiente poluído, por alteração do ciclo circadiano. Isso afeta muito as mulheres e os homens. Estresse, o sono que não é bom atualmente, agrotóxico, má alimentação, obesidade, tabagismo, uso de droga, tudo isso vai afetar, né? Os homens têm que se cuidar também, se eles querem os saudáveis, porque o que a gente vai passar para frente, né?
para as próximas gerações. Nossa, muito. Sim, nossa, muito curioso. Assim, para mim está sendo até uma grande novidade, porque a gente escuta isso dos homens mesmo, né? Eu já escutei isso diversas vezes, de que o homem, ele pode ser pai, óbvio que ele pode, né? Ser pai, mas assim, a fertilidade do homem é eterna. Vou ter 80 anos, eu tô fazendo filho. Mas realmente, né? Se a gente for pensar nos dias de hoje, os homens, eles mudaram também muito o estilo de vida deles. E a alimentação, acho que a falta de exercício físico. E uma coisa que eu também tenho percebido, tanto homens quanto mulheres, inclusive jovens, o consumo de álcool e o consumo de drogas mesmo, né? O uso de maconha. Eu já escutei várias pessoas me dizendo que usam, tem alguma coisa para a gente falar sobre isso, sobre o uso de drogas e uso de álcool e o quanto isso pode afetar tanto a mulher quanto o homem? Sim, o uso de álcool e drogas está diretamente relacionado à queda da qualidade do sêmen e dos óvulos. Isso já é muito estudado, a gente sabe isso há muito tempo, né? Que realmente a qualidade piora todos os parâmetros. Ah, mas eu conheço alguém que usa muita droga e tem 3 filhos. Tem a clássica, né? E assim, eu trabalho com muitas Sim. mulheres com infertilidade que falam, eu olho na rua uma mulher drogadita, grávida, com 2 filhos pendurados e ela tá bêbada. Gente, claro, isso acontece. Mas sim prejudica e com certeza uma gestação de um bebê que passou por isso está prejudicando não só a ela, não só ao óvulo dela, mas também aos filhos dela, né? Essa geração que vem vai vir com uma saúde pior do que ela poderia ter vindo. Isso com certeza. Nossa, né? Realmente. Agora, doutora Carla, que conselho você daria para uma mulher que, eu tô agora com 35, 38, 40 anos e eu não tinha pensado em fazer nada antes. Eu realmente arrumei um companheiro agora que eu decidi parar para pensar, não tinha conhecimento de congelar óvulos, não tinha conhecimento de nenhum tipo de tratamento, de acompanhamento, e agora eu decidi ser mãe, né? E o que eu precisaria fazer antes mesmo de dar esse passo? A gente tem um tempo para isso, ou se ela não fez nada e ela já vai buscar uma ajuda para ficar grávida, a gente consegue fazer isso com segurança. Ou a gente chegaria para uma mulher dessa e falaria assim, olha, antes da gente começar esse tratamento, vamos ter um período aí para a gente mudar algumas coisas na vida e para a gente, antes de pensar em ficar grávida. Que conselho você daria para uma mulher que já é tardia, já está numa fase tardia, que te procura para engravidar? Esse é o meu dia a dia, Simone. É muito, assim, eu ia dar um abraço e ia falar parabéns pela sua decisão. E também parabenizo a mulher que assume que não quer ter filho, porque eu acho que é super, super legal. A pessoa fala, eu não quero e ponto. E tá legal também. Mas quando a mulher decide, eu quero, e o que a gente faz, né? Eu faço uma avaliação da saúde em geral, como um todo, como eu faria um check-up, né? A ginecologista é como o clínico da mulher, e eu fiz clínica médica, né? Então, nesse momento, Uhum. eu avalio a mulher como um todo. Como está a pressão, se ela tem algum sinal de diabetes, resistência à insulina, se ela tem algo que possa atrapalhar ela engravidar, porque com essa idade a gente não pode perder tempo, sabe? Se ela decidiu ser mãe, vamos otimizar o tempo, não vamos fazer ela perder tempo, falar, vai tentar lá e depois a gente vê. Não, gente, a gente tem que agir, é hora de, né? Vamos agir. Vou avaliar o parceiro. Se for um doador, eu vou ajudar ela a arrumar um doador lindo, maravilhoso, saudável. A gente procura junto. E aí a gente avalia como que ela está, se ela precisa ajustar alguma coisa, tireoide, vitamina D,
se ela precisa fazer uma suplementação, como é que está a ferritina dela, o ferro, a vitamina B12, tudo que eu puder fazer para ajustar o corpo dela no menor tempo possível, porque a gente não tem a vida toda. E aí a gente vai atrás, vai buscar esse bebê. Nossa, que delícia, né? Eu acho que, assim, né, realmente, isso é uma outra coisa que a gente precisa falar, porque, assim, tem mulheres que vão decidir não ser mães, e é tudo bem, né? Eu acho que isso realmente é algo que a gente também tem que falar, e nós vamos, até na semana que vem, nós vamos fazer uma live onde nós vamos convidar uma pessoa que decidiu não ter filho, e eu acho que isso é importante a gente falar, e eu acho que é muito legítimo isso. E tem que ser respeitado. Eu tô com uma pergunta aqui, tem que ser respeitado, né? Eu acho que realmente tem que ser respeitado. A gente já falou um pouco, já acabou falando um pouco sobre isso para a gente, né? Por conta do envelhecimento dos óvulos, mas em números, né? A pergunta que estão me fazendo é se realmente, principalmente a síndrome de Down, essa mulher mais velha, sem tratamento, né? Numa gravidez realmente natural, as chances dela são aumentadas, né? Dela ter um bebê com uma síndrome de Down ou qualquer outro tipo de síndrome, mas em especial a síndrome de Down. A síndrome de Down, ela é uma alteração de cromossomo. Então, quando você nasce lá com os seus óvulos no seu ovário, eles estão num estágio de divisão que ele fica congelado, né? Ele não termina de dividir. E essa divisão é a seguinte divisão. O óvulo da mulher, ele tem 23 cromossomos, o espermatozoide tem 23. Quando eles se juntam, tem que ter 46, né? E aí, às vezes dá um problema nessa divisão do óvulo e fica um cromossomo a mais, e aí junta com o espermatozoide, às vezes é 2 espermatozoides, mas a maioria das vezes é um problema do óvulo. Pelo envelhecimento do óvulo, porque ele ficou muito tempo parado nesse estágio para dividir, e acaba acontecendo um erro, né? Por isso que aumenta a chance de aborto. Esses abortos que aumentam com a idade, a grande maioria é isso, é uma alteração cromossômica. Mas tem algumas alterações cromossômicas que não são interrompidas e vão até o final. E é a síndrome de Down, a síndrome de Edward e a síndrome de Patau. E algumas outras síndromes também, como a síndrome de Klinefelter e de Turner. Então, é uma gestação que pode ir até o fim. E aí aumenta a incidência, sim, com a idade da mulher. Isso é relacionado, mas mulheres com 20 anos podem ter também. Isso pode acontecer em todas as idades. Sim. Em todas as idades. Só se torna mais frequente com o passar dos anos. Realmente, a gente, né, vê mães jovens com síndrome de Down e realmente é só mais para a gente ficar atento, né, e como você já tinha falado, existe um envelhecimento, então a possibilidade vai ser maior também. Agora, uma curiosidade, existe um limite de idade? Por exemplo, uma mulher chegar no seu consultório, existe alguma idade limite que você fala assim, olha, desculpa, mas já não dá mais para te ajudar, assim, realmente, sei lá, mais de 50, 55 anos, existe um limite que você já teve uma idade, assim, bem avançada que tenha te procurado, ou alguma situação que você fale, não, agora já não tenho como te ajudar, existe isso? Para fazer gravidez natural ou até mesmo fazer algum tratamento para ficar grávida? Então, Simone, isso é uma decisão médica. Então, isso vai depender de uma avaliação médica de como essa paciente está clinicamente. Tem mulheres de 30 anos que são aconselhadas a não gestarem, porque o risco dessa gestação seria muito grande para elas. Então, é essa avaliação que a gente faz, de como está a saúde dela, se o corpo dela tem condição de levar uma gestação adiante e de gerar um filho com tudo que ele vai precisar, né? Porque a gente pensa na mãe, só que tem que pensar no bebê que vai ser formado ali, né? Então, se essa mulher tem 55 anos e ela tem condições de engravidar, a gente faz o tratamento
dela. Claro que nesses casos o óvulo muitas vezes é doado de uma mulher mais jovem, ou o embrião é doado de um Tá. óvulo que vem de uma mulher mais jovem. Dificilmente a gente vai ter um óvulo de uma mulher de 50 anos que vai resultar em uma gestação. Mas a medicina tem seus extremos também, e é claro que sempre a gente sabe de alguém que engravidou com 50 anos e que aconteceu. Mas sim, a gente avalia a saúde como um todo, e isso é uma decisão médico e paciente. Ah, interessante. Então, se chegar uma mulher de 60 anos e foi avaliada que ela é uma 60 anos saudável, que tá bem, se for possível, porque a gente já viu, eu pelo menos já vi vários casos onde às vezes a avó gera, né, É barriga de gesta o aluguel, né? neto, porque a filha tem um problema, barriga de aluguel, às vezes, né, entre família. Então, se chegar uma mulher de 60 anos e ela for saudável, avaliada, né, pelo médico e constar que ela pode gerar, ela vai gerar. Pois é, porque assim, o médico, ele tem que avaliar a capacidade daquele corpo sustentar uma gestação e de poder trazer um bebê saudável para esse mundo. O que, assim, às vezes a gente Sim. cai no negócio, nossa, mas, putz, ela tem 60 anos, quando o bebê tiver 10, ela vai ter 70. E às vezes o pai tem idade também. Então, assim, muitas vezes a gente se pega pensando e a gente não sabe qual é a rede de apoio dessa mulher. Às vezes ela tem muitas, assim, porque em inglês tem uma expressão que é takes a village, né? Para você criar, você precisa de uma Uhum. vila inteira para criar alguém. E muitas vezes a gente não sabe Sim. se ela muitas vezes tem apoio, tem gente que vai estar ali na falta dela, na falta de alguém, e a gente, como médico, tem que tomar cuidado também, como ser humano, de sempre focar na parte médica, na parte correta, né? Assim como, Sim. por exemplo, mãe solo. Eu faço muito tratamento de mãe solo, a gente faz com sêmen doado, e eu converso assim com amigas, com pessoas, né, que perguntam para mim, ai, mas estão fazendo muito? Ai, nossa, coitada. Coitada nada, ela tem um monte de ajuda, um monte de gente em volta que vai ajudar ela. Gente, é uma conquista da mulher isso. Assim, é algo inimaginável há tempos atrás, né? Então, acho que é uma Verdade, conquista. verdade. E eticamente, né? Eu acho que você, como médica, o teu papel é literalmente ali olhar para a saúde dela, né? Porque assim, eu confesso que devem chegar situações que você fica. É bem isso que você falou, nossa, mas você está com, sei lá, 50 e tantos anos, não cabe ao médico, né? Não Saber cabe, não cabe. questionar rede de apoio, sociedade, como que ela vai criar, né? Eu acho que o papel, eticamente, do médico mesmo é avaliar, assim, essa mulher tem condições de gerar, né? Eu acho que é bem isso mesmo. Mas é muito interessante, né? Você tem uma idade máxima que já te procuraram até hoje para ficar grávida? Foi 52 anos. Nossa, interessante. É. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Fizeram uma pergunta aqui que é realmente, também não sei se é mito, se é verdade, mas já escutei muito falar sobre isso. Nós temos uma geração hoje também de mulheres que na adolescência faziam tratamento, por exemplo, para ovário policístico com anticoncepcional. Então, a gente tem uma geração de mulheres que começaram com o uso de anticoncepcional muito cedo, muito precocemente. Lá, às vezes, na menarca, sabe? Começaram a menstruação, aquela menstruação ficou irregular, davam um diagnóstico de ovário policístico e começavam o uso de anticoncepcional, e daí ficam durante anos e anos. Às vezes, chegam até mais de 20 anos tomando anticoncepcional direto, ou pílula anticoncepcional, ou as injeções mensais, trimestrais. A gente sabe que hoje, né, o ovário, a gente em algum momento pode até falar sobre isso, a síndrome do ovário policístico tem diversos outros tratamentos, inclusive mais saudáveis, né, do que o uso do anticoncepcional, mas essas mulheres que vêm tomando ao longo de vários e vários anos, existe que elas decidem parar
esse anticoncepcional, seja injeção, ou seja comprimido, esse uso contínuo e muito prolongado, ele pode prejudicar a fertilidade dessa mulher? Ah, pode. Pode, sabe por quê, Simone? Vamos começar do começo, né? O evento, né, da menarca, que é a primeira menstruação, que acontece geralmente na faixa de 12 anos, por aí, ele nunca que a menina vai menstruar e já vai ter ciclos regulares. Demora até 8 anos para esses ciclos pegarem o ritmo, e aí essa mulher ter ciclos efetivamente regulares, bonitinhos. E aí, com o advento da ultrassonografia, muitos diagnósticos de ovário policístico eram dados só com base no ultrassom. Então, é óbvio que um ovário de uma adolescente vai ter muito folículo. E aí, o que considerava-se policístico, né? O cístico não é que tem muito cisto, é porque tinha muito folículo. E folículo é normal de ter no ovário. Em uma adolescente vai ter bastante mesmo. E até 5, 8 anos da menarca, ela vai ter ciclo irregular. Aí carimbava lá, ovário policístico. Vai tomar anticoncepcional para regular. E aí já emendava com a adolescência, com o início da vida sexual, e ninguém explicava nada para ela de período fértil, de o que acontece com o seu corpo, quando você está ovulando, quando você está na fase lútea. É pílula a vida inteira, só que são hormônios sintéticos, né, Simone? E aí essa mulher toma dos 14 aos 39 anos uma pílula com hormônio sintético. Claro que o endométrio dela vai sofrer alguma consequência, e claro que ela não vai ter noção de como estão os ciclos dela durante a vida ovulatória. Então, ela nem sabe como é que é o ovário dela. Ela nunca teve uma ovulação natural. O ovário dela raramente funcionou de verdade, né? Ela raramente produziu esses hormônios que são tão importantes na gravidez e na hora da implantação e tudo isso. Alguma consequência deve ter isso daí, eu tenho certeza. Né? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente indica o uso de pílula e sempre falar, olha, nesse momento vai ser interessante você usar o contraceptivo, mas assim, daqui a 2 anos, vamos parar, dar uma avaliada no seu ovário, ver como que ele está funcionando, vamos ver como é que estão seus hormônios, né? Você pretende ter filho, não pretende? Enfim, tem que cuidar, né, dessa parte a vida inteira. E às vezes o ginecologista também, aí você vai numa consulta super rápida, fala, toma uma pílula, tomo. Ah, beleza, então tá. Tudo bem, continua. E continua, e continua, e continua. E aí você entra vai por osmose, né? Não, e eu vejo que, assim, pelo menos das pessoas da minha idade, né, da minha geração, era muito comum isso. É o que você falou, eles faziam um ultrassom, viam um ovário cheio de cistos, né, de policistos ali, ovário policístico. Então, realmente, eu achava, todo mundo tomava. Eu lembro das minhas colegas de adolescência, todo mundo tomando anticoncepcional, por anos e por anos e por anos. E, inclusive, hoje, né, eu tenho uma filha de 17 anos e ela tem várias amigas por perto, onde eu vejo algumas mães repetindo essa conduta sem procura médica, inclusive. Elas não têm ideia do prejuízo que elas podem causar para trás de uma amiga da mesma idade dela, aonde a mãe começou sem acompanhamento médico, que já é um crime, né, a dar injeção, né, a fazer um anticoncepcional taquicardia. Eu falei, como assim? Ela está tomando uma decisão dessa pela filha de 17 anos sem um acompanhamento médico, né? Então, eu acho que a nossa geração, né, eu acredito que possa, inclusive, um dos motivos que a gente tem percebido hoje das mulheres terem mais dificuldade de engravidar,
Não sei, pode ser um desse também, né? Um motivo desse. E como você disse, né? Eu acho que toda essa alteração de vida que a gente tem, estresse, uma alimentação que não está tão saudável, o consumo de álcool, cigarro, poluição, essa vida nossa que está tão irregular, porque a quantidade, hoje a sensação que eu tenho é que eu não escuto mais as mulheres engravidando de forma natural. Parece que todo mundo hoje fala, não, preciso fazer tratamento, não, que dificuldade para engravidar. Realmente, não é uma impressão minha isso, né? Realmente a gente tem escutado muito mais as mulheres tendo dificuldade para engravidar nos dias de hoje. Isso é real, não é, doutora Carla? As pessoas não aquelas que engravidam de forma natural? Não, é real, isso está acontecendo e parece que, assim, é uma conjunção de fatores, né? Como a gente estava falando. O aumento da idade, da primeira gestação, a mudança do estilo de vida, enfim, o uso de medicamentos e de muito mais substâncias que não estavam entre nós, né, antes. Então, a gente começa a ver que, assim, isso está entrando geração após geração, né? Geração após geração, a nossa fertilidade vai declinando. E uma coisa que eu acho super legal no consultório, quando chega uma adolescente, é explicar sobre o ciclo menstrual, sobre o ciclo ovariano, sobre o que é ovular, o que é ser mulher, como que é quando você está sob o predomínio do estrogênio, como você se sente? Você se sente confiante, você se sente mais vibrante, atraente. E uma adolescente, ela não sabe exatamente o que está acontecendo. E o que acontece? Aí você vai começar a sair um corrimento estranho, que é tipo uma clara de ovo. E aí essa é a fase que você está ovulando, você tem que tomar cuidado. E aí depois você vai se sentir mal, o seu intestino vai funcionar menos, você vai estar sob a regência da progesterona. Então a gente precisa ensinar essa música que toca no nosso corpo e que a gente tem que dançar conforme a música, né? A gente nunca é igual. Se a gente não usa nenhum método, nenhum hormônio, e a gente deixa o nosso corpo trabalhar, nós somos tão complexos, né? E cada dia a gente é diferente, porque cada dia o nosso corpo vai ter uma concentração de um hormônio um pouquinho diferente. Depois, né? Porque você está na fase ovulatória, seu estrogênio vai subindo, aí você tem um pico de LH, é tudo muito bonito, mas a gente sofre isso, a gente sente no nosso corpo, né? E a gente precisa ser educada para isso, a gente precisa saber o que está acontecendo. E não simplesmente, tá com TPM, é muito chata a menina com TPM, toma uma pílula aí e para de ficar nervosa, né? Não, e é por isso que eu falo, né? A gente aqui no PL Materna, nosso papel é trabalhar com a saúde da mulher mesmo, para trazer, né, para orientação e informação sobre todas essas questões. E eu acho muito importante falar isso, não só para as meninas nos dias de hoje, falar sobre ciclo menstrual, que elas não sabem, porque eu mesmo já diversas vezes escutei, não só de meninas, mas falar isso para os meninos também, porque eu já escutei de diversos meninos que eles acham que a mulher engravida em qualquer situação, não tem a mínima ideia do que é ciclo menstrual, não tem a mínima ideia de como funciona o corpo de uma mulher. Então, assim, as mulheres não sabem e os homens muito menos ainda. Então, eu acho que é um assunto até que a gente vai precisar abordar com cuidado para trazer essa informação, mesmo nos dias de hoje, com Google, com internet, a gente percebe que tem muita gente que não tem essa informação. E é realmente extremamente importante a mulher se observar, a mulher entender o que está acontecendo. Eu faço muito esse trabalho com a minha filha aqui de observação, dela entender o corpo dela, saber o corrimento. Filha, vamos olhar o seu ciclo, que dia do ciclo eu faço ela com que ela anote tudo certinho para a gente poder estar acompanhando, porque hoje é uma adolescente, mas vai se tornar uma adulta, um dia vai querer ter seus filhos. Eu acho que isso é extremamente importante até para na hora que ela for querer formar a família dela, se conhecer e saber o momento, né, de gerar esses filhos também.
Assim Então, acho que como realmente é um assunto que a gente tem que abordar, sim. e assim como informar sobre a reserva ovariana, né? Porque uma a cada 1.000 mulheres tem menopausa na faixa dos 30 anos. E aí, o que acontece? Ai, meu Deus. Uma a cada 100 tem menopausa na faixa dos 40 anos. E aí, ela tá tomando pílula direto, e aí, quando ela para engravidar, ela descobre que ela tá na menopausa. Meu Deus. É, Já e pensou? aí é uma bomba. Já descobre que já tem uma baixa reserva, que, enfim, é uma bomba, porque a mulher fica cega, assim, durante anos, sem saber do ovário dela, e no momento que ela mais precisa do ovário, o ovário já foi, né? Porque também as mulheres se enganam de que tomar pílula está economizando alguma coisa de óvulo, não tá. Os óvulos, eles são recrutados mês a mês e são gastos, né? Em torno de 700 a 1.000 óvulos, eles são desprezados por mês. Então, para Nossa. um, é, então, numa onda de crescimento folicular, ela vai recrutar de 300 a 400 óvulos, um vai ovular e o resto vai ser descartado. Só que na fase lútea tem outra onda de 300 a 400 óvulos, só que aí nenhum ovula, porque já um já ovulou, e aí no outro mês tem outra onda. Então, assim, são duas ondas de crescimento folicular por mês, né? E Nossa. E não economiza óvulo usar pílula. Por mais que você não menstrue, não ovule, você pode até emendar a cartela, você não está economizando nada. É, mulherada, vamos ficar esperta. Nós vamos depois pegar um dia só para falar desses tratamentos, dessas várias opções que existem hoje, mas assim, o pessoal está muito curioso com relação a isso. Se a melhor idade para uma mulher hoje fazer esse congelamento de óvulos, né? Então, assim, eu quero programar minha gestação para o futuro, não quero ficar grávida agora. Qual que é a melhor idade para ela fazer essa captação dos óvulos que ela congela? Quanto tempo dura esse óvulo congelado? Quanto tempo que ele pode ficar ali na reserva para Simone, eu utilizá-lo ele no o futuro? melhor dia para congelar é o quanto antes, né? Então, o óvulo de 38 é melhor que o óvulo de 39. Isso é uma certeza que eu tenho. Mas eu também tenho um dado e eu tenho uma certeza de que o resultado ele é bem estável até os 35 anos. Então, de forma geral, é óbvio que tem que avaliar a reserva ovariana. Como eu te falei, uma a cada 1.000 mulheres tem menopausa em torno dos 30. Então, avalie sua reserva e não fala assim, quando eu tiver 35 eu vou ver esse negócio. Né? Tem que avaliar, ver como é que você está realmente. Mas até 35 anos, de modo geral, o resultado se mantém. Então, se a mulher conseguir congelar 10 a 12 óvulos, né, a probabilidade de ter um nascido vivo, de ter um bebê, é em torno de 60 até 70%. Tá? Então, é muito bom. Você congela 10 óvulos, você tem um resultado de 60 a 70%. Óvulos maduros, né? Agora, com 40, esse resultado cai muito. Então, você precisa, avaliando assim, com a mesma quantidade de óvulos, com 10 óvulos, essa probabilidade já cai, né? Já cai para 20%, 15%. Então, na verdade, com 40, é 20 e poucos. Não, peraí. Eu tenho esse gráfico aqui e eu vou abrir agora, para não falar besteira para o pessoal, porque isso impressiona demais. Isso impressiona. Sim. A gente fica. Eu estou abrindo aqui para falar certinho esse número. E se você quiser, eu te mando depois, Simone, porque é muito interessante. Vai idade por Ah, super idade. legal. Olha só. Com
44 anos, se eu conseguir 10 óvulos, eu vou ter 5% de chance de um nascido vivo. Existe a chance. Então, uma mulher de 44 anos que Nossa. quer congelar óvulo, ela pode Sim. congelar óvulo, mas ela tem que ter essa informação que depende da quantidade de óvulos que ela conseguir congelar, né? Vai ser o resultado que ela vai ter de nascido vivo. Então, ela vai ter em torno de 5% de chance de nascido vivo com 10 óvulos, uma mulher de 44. Se ela conseguir congelar 20 óvulos, o que vai demandar muito esforço, porque essa mulher de 44 Sim. dificilmente vai conseguir numa coleta só, vai precisar fazer 2, 3. Essa taxa sobe para 15%. Então, sobe, mas não muito. Assim, sendo que com 35 anos, 10 óvulos, 65% de chance de nascido vivo. Então, Nossa, uma diferença muito grande. é uma diferença muito grande. Então, assim, não existe uma idade ideal. Então, é a idade que você está, se você tem condições e se você tem disposição de tentar, de realizar esse tratamento. E também se você, assim, o aconselhamento é importantíssimo, né? Então, o aconselhamento médico é parte fundamental, porque se por acaso alguém virasse para uma paciente fictícia e falasse assim, você aceitaria, se você entrasse na menopausa, não tivesse mais óvulo, aceitaria a doação? E ela vira e fala, sim, eu aceitaria tranquilamente. Eu não faço questão de engravidar dos meus óvulos, pode ser de uma doadora, se eu resolver engravidar, porque eu ainda não sei se eu quero, se eu não quero. Então, essa paciente, ela nem precisa congelar óvulo, porque ela aceita um óvulo doado, né? Então, o aconselhamento, eu acho que nesse momento é o mais importante. Aí você conversar com um médico que viva nesse universo, que esteja em contato com todas as opções de tratamentos e tudo que pode ser oferecido para uma paciente, para o estilo de vida, para a vontade, para o que ela quer fazer no momento, né? Então, acho que isso é o mais importante. Eu acho que para a gente, né, finalizar e até falar com o pessoal, até quero agradecer que a gente está com mais de 30 pessoas escutando, muito feliz, agradecida. A gente vai deixar gravado isso depois disponível para quem puder assistir no outro horário. Mas eu acho que assim a gente tem que mudar até um pouco o nosso pensamento, nós mulheres e as mulheres jovens, né? Onde a gente procura ginecologista anualmente para fazer um Papa Nicolau, para fazer um preventivo, mas a gente, mesmo sem intenção de engravidar agora, a gente falar um pouco mais sobre isso com o nosso médico, né? Falar mais assim, se em algum momento eu decidir ser mãe, o que eu posso fazer, né, desde já, para preparar esse meu corpo, para deixar. E se chegar no fim e decidir que não quer ser mãe, tudo bem, eu tenho certeza que a mudança de vida dela vai ser algo saudável, vai ser bom para diversas outras coisas da vida dela também. Mas eu acho que a gente deveria mudar isso e até orientar mais as mulheres a conversar sobre isso com o ginecologista, porque a sensação que eu tenho é que quando é jovem, quando é adolescente, quando está nos seus 20 e poucos anos, ela não quer nem tocar no assunto, né? Fala, imagina, não quero nem pensar em ficar grávida. Tudo bem, não quer nem pensar em ficar grávida hoje, mas pode ser que um dia você vá pensar nisso. E o dia que você for pensar nisso, como que você está? Você está preparada? Teu corpo está pronto para isso? Então, acho que é importante a gente tirar um pouco aquele preconceito de falar no assunto, porque não acho que seja a hora de engravidar agora, mas se preparar, porque é possível que esse momento chegue. Daí, na hora que esse momento chegar, eu estou pronta para isso, eu tomei né, eu fiz as mudanças de vida que são necessárias para que eu possa ter uma gestação saudável, que a gente pode dar para as mulheres, para as mães, para as jovens. Hoje é isso. Vamos falar um pouco mais sobre isso, mesmo que não seja né, não esteja no radar a gravidez atual, agora, mas vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, eu acho que é isso. A gente está chegando no nosso fim. Doutora Carla, eu te agradeço muito, muito, muito. Você trouxe informações assim. Ótimo, adorei. Eu quero esse material depois.
eu quero esse material depois, porque assim tem muita informação interessantíssima. Eu acho que é importante a gente aqui do Bela, que é da Bela e Materna, que trabalha com mulher, que trabalha com orientação, com informação, é muito bom para a gente estar cada vez se atualizando mais, trazendo essas informações para as mulheres. E assim, só tenho que te agradecer mesmo por esse tempo e muito obrigada mesmo. Doutora Carla Iaconelli, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana. Então, gente, nós vamos deixar depois contato, se vocês quiserem falar com ela, se quiserem entrar em contato, saber mais, tanto com a gente, da Bela e Materna, quanto com a doutora Carla, a gente vai deixar o contato aqui. Muito obrigado mesmo. E sigam acompanhando a gente, que em breve a gente vai ter outros assuntos aí. Deixem aí nos comentários recados, assuntos que vocês gostariam que a gente conversasse, que a gente vai começar uma jornada agora de lives, de gravações, de assuntos aí, para tirar todas essas dúvidas com vocês. Mas muito obrigada, doutora Carla, brigadão mesmo. Eu que agradeço, adorei. E quando precisar, E a chama, gente se porque vê, então. eu amo falar sobre isso. Nossa, e o prazer é todo nosso, ter uma super profissional aqui com a gente. Brigadão, gente. Um beijo para todo mundo e a gente se vê. Beijo para todos. Tchau, tchau.